Perdão pelo atraso. Eu só estava corrigindo uma citação que eu percebi de última hora que eu tinha colocado errado no slide. Mas, bom, acho que podemos dar início, então, a essa segunda instância do nosso seminário aberto. O CIPS acho que deveria ser a terceira, né? Eu até vou comentar em respeito a isso. Mas, enfim, né, o último que deveria ser sobre a histeria não chegou a acontecer. Mas, bom, como eu já me atrasei, eu vou me apressar a começar. Se conseguir compartilhar. Pronto. Bom, gente, então, a minha proposta hoje pelo título, um pouco chamativo, digamos assim, não talvez entregue tanto o que eu viso aqui expor, mas acho que com esse subtítulo eu deixo as coisas bem mais claras, né? A neurose obsessiva revisitada é uma espécie de jogo em que eu tentei sumarizar dois movimentos aqui, né? Tanto que eu estou fazendo de tentar voltar a esse aspecto estrutural da clínica psicanalítica, quanto um movimento que o próprio Lacan faz em face do Freud. Bom, para quem possa eventualmente não saber, ou então não está tão familiarizado, o Homem dos Ratos foi um caso clínico do qual Freud se ocupou lá na metade, assim, quase no final da sua atuação como psicanalista, um caso que ele chegou a publicar no ano de 1909, em que ele tratou justamente de um caso de neurose, que, enfim, né, que viria a ficar conhecido como, meu psicanalítico, como neurose obsessiva. E assim, é um caso bastante emblemático. Ele é publicado em conjunto com o caso do pequeno Hans, que é um caso emblemático assim de fobia, que talvez seja até mais, enfim, por certas questões, talvez por lidar mais diretamente com a sexualidade infantil, ele é até mais notório do que esse caso do Homem dos Ratos, mas que não deixa de ser uma obra de grande interesse. Vamos ver aqui o porquê. Né? A gente tem aqui alguns ratos que eu trouxe para exemplificar o, enfim, o título, mas enfim, eu não pude deixar de notar uma semelhança, mesmo que parcial, entre esses dois aqui e as figuras do inferior esquerdo, né? O Freud com a cabeça, digamos assim, mais saliente e o Lacan um pouco mais esguio, né? Mas enfim, deixando possíveis semelhanças imaginárias de lado, eu gostaria de colocar aqui já as obras que eu vou mais diretamente abordar nessa minha exposição da neurose obsessiva, que, enfim, traz desenvolvimentos muito particulares e interessantes para a teoria psicanalítica como um todo, né? É uma espécie de reviravolta na teoria psicanalítica. O próprio Freud vai dizer que por mais que ele, nesse escrito aqui, né, o estudo de caso, que está publicado pela Companhia das Letras, ele próprio vai dizer que, por mais que a neurose obsessiva seja uma das áreas, né, dos domínios da psicanálise que ele menos entenda, que ele menos compreenda, certamente enfim, prolífica, né, exemplificação de teorias analíticas que já eram propostas por ele,
há algum tempo, bem como de alguns exemplares interessantes, né, de ocorrências ali, de exemplificação do processo psíquico, e até mesmo uma certa acessibilidade do paciente em relação à contraposição, né, que é o caso histérico, que inclusive é o caso emblemático enfim, de estrutura que dá início, né, famosamente à psicanálise. Ele diz que essa é uma das áreas mais prolíficas, talvez, de investigação. Tanto que no próprio escrito dele, não é bem um spoiler, né? Mas ele, em dado momento, diz que não, não pretende esgotar de modo nenhum a temática, e o que ele coloca ali são considerações até mesmo bem superficiais, né? Ele fala muito, Freud, da limitação dele enquanto indivíduo, e nos escritos ele está sempre referindo a principalmente nesse, né? A essa necessidade de pensar a psicanálise como uma produção de uma comunidade científica, né? Ou melhor, uma comunidade enfim, clínica também. Então, de pessoas que estão organizadas ao redor de uma prática específica, para a qual, inclusive, os conhecimentos postos, né, e enfim, descobertos, ou mesmo, de algum modo, postulados, estejam orientados. Então, esse estudo de caso aqui de Freud vai ser o nosso ponto de partida e onde a gente vai se ancorar para tentar entender o problema da neurose obsessiva, né? Mas, contudo, como não poderia deixar de ser, né? E, inclusive, por isso ele toma o título dessa pequena apresentação, o Lacan, no ano de 1952, profere uma conferência, agora não me lembro bem onde, não se lembro se era uma faculdade na faculdade de psicologia ou de filosofia, não estou bem lembrado agora, mas ele profere uma conferência cujo título é O Mito Individual do Neurótico, onde o caso abordado será justamente esse estudo de caso de Freud. E como só ocorrer, né, como é de costume, já de praxe, podemos dizer, o Lacan ele vai dar um novo giro, uma nova roupagem, uma nova tematização ao problema da neurose obsessiva que o Freud coloca. Então, vocês talvez me perguntem, né? Acho que dá para até para entender a relação entre essas duas obras aqui, mas essa terceira aqui talvez não fique tão clara. Ela está aqui não como objeto propriamente, mas de certo modo mais como uma espécie de exemplificação. Esse texto aparece principalmente no texto do Lacan, na conferência que o Lacan profere, onde ele aborda de forma mais esmiuçada o problema, mas ele já está presente também no relato original do Freud, ainda que de forma mais, como eu posso dizer, incidental, digamos assim. Eu vou explicar o paciente de Freud, né, o homem dos ratos, que depois viria a ser identificado como Ernst Lanzer, um austríaco, que à época do tratamento de Freud tinha 29 anos, formado em Direito, e que estava participando do exército austro-húngaro, né, do Império Austro-Húngaro, que à época vigia naquela região ali, onde hoje é a Áustria. Ele cita em dado momento essa obra, e de uma forma, inclusive, bem peculiar, mas que se refere mais especificamente aos seus complexos, às suas problemáticas. E, enfim, bom, mas não vamos nos delongar aqui nessa exposição do que eu pretendo falar. Vamos entrar ao conteúdo, ao miolo da coisa. Mas, nesse ponto, eu gostaria de começar, então, a problemática com a questão de fundo mais teórica mesmo, não abordando tanto o caso que o Freud trouxe, mas sim uma diferenciação que é essencial no sentido quase técnico da palavra, né? Uma diferença fundamental que talvez nos permita entender de forma mais profunda e direta a
a diferença propriamente dita entre o que se poderia chamar de uma neurose obsessiva e uma neurose histérica. Marcela não, acho que ainda não tratou desse tema, mas acredito que ela tratará futuramente. Mas é a temática da neurose histérica, que, como alguns aqui, né, já devem saber, muitos aqui já devem saber, certamente sabem, vem da repressão de certos conteúdos psíquicos, anímicos, que geralmente ocorre lá na infância, mas que retornam na vida adulta, na vida psíquica adulta, para, digamos assim, infernizar a vida do indivíduo que por esse processo, enfim, esse processo está sujeito, né, submetido. Porque, geralmente, os efeitos disso, que é denominado nessa época neurose, impedem certamente a vida anímica normal, né, como nós possamos entender, das pessoas que sobre elas se, enfim, debruçam não, mas de certo modo também, né, mas pelas quais elas passam. Então, como eu já disse, a histeria foi algo que deu início, inclusive, à clínica de Freud. Ele passou por diversos passos, e não querendo, de certo modo, hierarquizar histeria, neurose obsessiva no sentido da investigação analítica, mas parece que há a ver na trajetória de Freud esse caminho, melhor dizendo, né, percorrido, que passa da histeria e chega até a neurose obsessiva, de certo modo. Mas então, em ambas as neuroses citadas, ocorre o conteúdo reprimido retornar retornar à vida psíquica, melhor dizendo, daquele que passa, né, que demonstra esse quadro, passa por esses problemas, mas há uma diferença fundamental, e essa é que eu quero pontuar aqui com esse trecho justamente. Então, por favor, me acompanhem na leitura disso, que é isso já é o texto de Freud, propriamente. A regra na histeria é que os motivos recentes para a enfermidade, doença, sucumbam à amnésia, tal como as vivências infantis que os ajudam a transformar sua energia afetiva em sintomas. Quando não é possível um completo esquecimento, ainda assim a amnésia corrói o ensejo traumático recente, roubando-lhe ao menos seus componentes mais significativos. Em tal amnésia, enxergamos a prova da repressão ocorrida. Então, de início, a gente já percebe que a neurose geralmente é desencadeada de uma forma muito, como eu posso dizer, muito patente. Ocorre uma repressão em algum momento anterior, mais antigo, isso é esquecido, esse conteúdo ele é, como dito, reprimido, né? O que significa reprimir algo? Ainda na teoria de Freud, deslocar isso do consciente, né? Do âmbito consciente até o âmbito inconsciente, onde isso não é percebido, onde isso não é interagido diretamente, onde não se interage diretamente com esse conteúdo, de modo que, no futuro, por uma ocorrência traumática qualquer que remeta a essa repressão, que, o Freud diz, continua se desenvolvendo em um segundo plano, ou em um plano menos evidente, ao menos, ocorre de ressurgir de uma forma inesperada, de uma forma, inclusive, incompreensível àquele que a experiencia. Só que tem um problema, tem uma questão. Na neurose histérica, chamada histeria, ocorre uma amnésia que impede, inclusive, o paciente, né, chamado aqui por Freud de paciente, o indivíduo, de relembrar, inclusive, esse acontecimento recente que levou a esse quadro atual. Então, essa repressão é como se fosse de duplo calibre, né, como se fosse um reforço da repressão ocorrida. Ela não falha, digamos assim, totalmente. Mas isso traz consequências muito fortes àquele que passa por isso de novo, né? Esse estado de neurose, digamos assim,
no qual o paciente, vamos falar, se encontra, ele é de um sofrimento muito forte, ainda que esse sofrimento não seja experienciado como consequência direta de qualquer acontecimento traumático. Então, surge como algo misterioso, que não pode ser apontado pela própria pessoa diretamente. Só que a neurose obsessiva ocorre de forma muito diversa. Na neurose obsessiva, sucede normalmente de outra forma. Os pressupostos infantis da neurose podem ter cedido a uma amnésia, frequentemente incompleta, mas as ocasiões recentes para adoecimento se acham preservadas na memória. Aí, a repressão utilizou-se de um outro mecanismo, mais simples, na verdade. Em vez de esquecer o trauma, subtraiu-lhe o investimento afetivo, de modo que na consciência resta apenas um conteúdo ideativo indiferente, tido por insignificante. Essa palavra é forte aqui, no que está querendo se expor. A coisa que levou a remeter a esses, o que Freud aqui chama de pressupostos infantis, não é retirada, removida do plano do consciente. Inclusive, a pessoa, né, que passa por esse estado da neurose, agora dita obsessiva, essa aqui é a neurose obsessiva, ele não se esquece do acontecimento que levou ao seu adoecimento, porém, o que é interessante é que ele não reconhece esse acontecimento como sendo especialmente relevante para o que ele está sentindo agora. Geralmente, e aqui vamos diferenciar um pouco mais, na neurose obsessiva, o que ocorre são o surgimento, a nova ocorrência de pensamentos que são, hoje a gente diria, intrusivos, repetitivos, ilógicos, sem sentido, se pensados na lógica da realidade comum, como a sociedade, por exemplo, a nossa vida material está costumeiramente estruturada. Mas não por isso, esses pensamentos que vão emergir não terão por si sós uma lógica muito bem atingível, ou melhor dizendo, perceptível e analisável. O que o Freud vai salientar é que essa lógica só é acessível pelo exame do inconsciente, que só surge, ou melhor, só se torna premente, observável, palpável, numa experiência analítica. Na neurose histérica, para a gente não perder isso de vista, esses sintomas vão surgir como problemas na dimensão do corpo, ou seja, daquilo que não é exatamente verbalizável, que não é exprimível por palavras diretamente. Então, a problemática é de mais difícil acesso e a lógica está muito mais subjacente e difícil de ser observada no discurso, né? Enfim. Mas o sofrimento parece perfeitamente plausível. Se alguém, por exemplo, tem seu braço paralisado, é muito... Enfim, a gente costumaria ser muito mais compreensivos a esse estado de saúde, muito mais, se compadecer muito mais dele, do que alguém que parece retornar sempre aos mesmos pensamentos, nós diríamos, sem sentido. Mas então Freud define, por fim, o problema. A diferença entre histeria e neurose obsessiva está nos processos psíquicos que podemos construir por trás dos fenômenos. O resultado é quase o mesmo, pois o conteúdo minêmico indiferente, esse que para o obsessivo não faz nenhuma diferença, aparentemente, é reproduzido muito raramente, não tendo papel na atividade mental consciente da pessoa. No que isso acarreta, por exemplo. Enquanto a um neurótico histérico poderia ser muito mais doloroso e difícil, propriamente, se relacionar com esse conteúdo que causa o problema atual, a neurose atual, para o neurótico nem tanto. Aquilo, na verdade, surge na consciência de vez em quando, porém não é visto como problema. Não é visto como uma questão a ser tratada.
Então, no fim das contas, o que ocorre é que esse conteúdo reprimido no obsessivo, no neurótico obsessivo, é muito menos evidente do que na neurose histérica. Por isso, Freud diz, então, para diferenciar os dois tipos de repressão, podemos recorrer, primeiramente, tão só à garantia do paciente, de que tem a sensação de que, num caso, sempre soube aquilo, e no outro, esqueceu há muito tempo. Então, é isso que eu estava tentando referir aqui. Ao apontar para o neurótico obsessivo aquilo que parece ser a causa dos seus sofrimentos, dos seus problemas, dos seus sintomas, ele diz que aquilo não é nenhum problema, aquilo já era sabido, aquilo ali já estava plenamente acessível a qualquer momento, ele poderia acessar com tranquilidade. Mas no histérico, isso não se dá dessa forma. Esse conteúdo ele aparece na consciência como algo que foi esquecido há muito tempo. Portanto, já como eu falei, né, quase como se fosse um redobro da repressão. Então, é nesse mecanismo sutil que a neurose obsessiva vai se desenvolver e razão pela qual vai parecer um fio, quando lidando com ela em casos concretos, vai parecer que o fio que ela teste, que aprende, o nó que a ata, tem muito mais camadas e complexidades do que a neurose histérica, por assim dizer. Mas então, eu prossigo. Então, entramos agora na minha exposição no caso propriamente dito de Ernst Lanzer, que ficou conhecido não pelo pseudônimo, acho que, enfim, é uma espécie de pseudônimo, né, mas que não foi dado por ele mesmo, mas que foi usado por Freud a se referir a esse indivíduo que sofria à época de uns pensamentos um pouco estranhos, pouco habituais, que passava por sofrimentos que ele não conseguia relatar tanto às pessoas ao seu redor, né? Que sofria de uns problemas um pouco incompreensíveis e que vinham fazendo, por exemplo, adiar a conclusão dos seus estudos, que ele ainda não houvera concluído com seus 29 anos de idade, coisa que já deveria ter feito há uns bons 5, 6 anos, por exemplo. Outro, esse talvez fosse o efeito mais assim pungente na vida prática desse Ernst Lanzer, porque do contrário ele ainda funcionava perfeitamente. Ele fazia parte ele estava alistado no exército. Vale lembrar que 1909 é muito próximo da eclosão da Primeira Guerra Mundial, então vocês já devem imaginar por que ele estava ali se preparando para a guerra. Mas, inclusive, isso é algo até trágico, um pouco de se descobrir, porque por mais que isso é um ponto positivo do que vai se expor aqui, o Freud tenha conseguido, por meio de um trabalho árduo de 11 meses, reconduzir ele à cura, né, de não mais estar assim, de não estar mais sofrendo na mesma gravidade, na mesma intensidade, com os problemas que vinha sofrendo antes e o estavam impedindo de levar sua vida de forma tranquila, ele veio a falecer ainda assim nas ocorrências da Primeira Guerra Mundial. E isso Freud relata ele mesmo em nota de uma nova edição publicada em 1923. Mas então, quais eram esses problemas que, ao se agravarem, fizeram com que ele se dirigisse a Freud para, enfim, ir em busca de seus cuidados? Um belo dia, quando seu superior, instrutor, o capitão, se não me engano, da sua tropa, em uma rotineira execução e treinamento de manobras militares, enfim, aquelas coisas de, enfim, se preparar para descer em locais apertados, enfim, se colocar, no final das contas, né, em trincheiras, etc., carregar armas, enfim, atirar, esse tipo de coisa. Numa dessas situações, ele conta sobre um método de tortura que ocorreria, que ele teria ouvido que ocorre no Oriente, e que deixou em Ernst Lanzer
uma impressão muito forte e duradoura, da qual ele não conseguia se desfazer. Um pensamento que lhe ocorria, e por mais que ele conseguisse reconhecer o quão absurdo era aquele pensamento, ele tinha de lidar com ele de uma forma a dele não conseguir se desfazer. Esse método de tortura consistia em prender o prisioneiro, a pessoa torturada, em uma posição bem comprometedora, geralmente com uma corda, enfim, pendurá-lo mesmo, e colocar próximo de seu ânus um rato dentro de um recipiente, aquecendo esse recipiente, fazendo com que o rato, o roedor, se introduzisse dentro do ânus do torturado. Esse método de tortura, que é francamente perturbador, qualquer pessoa ficaria um pouco perturbada em escutá-lo, perturbou Ernst Lanzer, mas para além da mera imagem de ver aquilo, enfim, acontecendo, poder-se imaginar com ele mesmo, enfim. Acho que todos aqui têm essa experiência semelhante de, ao ouvir falar de um procedimento, ou então alguma ocorrência, lesão dolorosa, imaginar aquilo acontecendo a si mesmo, ter aquela reação de encolher-se, né, diante disso, retrair-se diante dessa ideia. Mas para ele não foi o seu próprio bem-estar que lhe preocupou. Mais especificamente, ele sentiu-se preocupado de que aquele método de tortura fosse aplicado primeiro em sua amada, pela qual ele se apaixonara muitos anos antes, mas cujo relacionamento não consumou, ele não chegou a se casar com ela, a desposá-la, e também com o seu pai, pelo qual ele tinha uma relação de muito apreço, né? Segundo ele relata Freud, ao qual ele não queria absolutamente nenhum mal, desejava nenhum mal. Ele pensou, então, nesse momento, o que ocorreria se esses dois passassem por esse método de tortura. Mas, e o pensamento o aterrorizou, mas não parou por aí. Porque naquele mesmo dia, na verdade, provavelmente num dia anterior, ele perdeu o seu óculos, no texto desse piniquê, mas é uma espécie de óculos pequeno, de uma lente de aumento, não propriamente, acho que não chega a ser um óculos de grau, e teve que encomendar outro pelo correio. E já fizemos um pulo aqui, que parece não ter relação com o que acontecia antes. Mas essa temática é comum no caso da neurose obsessiva. E o Freud ele relata, inclusive, a dificuldade de acompanhar essas progressões. Mas as coisas se atam, mesmo que por um nó fino, né? Elusivo, digamos assim, ilusivo. Mas, bom, então ele perde esse óculos e tem de encomendar um novo. No dia seguinte, tendo já essa ideia, essa forte impressão, o óculos chega até ele e o oficial com o qual ele falava, né, que ficou apelidado de Capitão Cruel, no caso do próprio Freud, e também, enfim, pelos relatos dele mesmo, esse capitão, ele, nesse momento que entrega o óculos, ele informa que um valor específico de 3,80 florins, que era a moeda da época, deveria ser pago a um certo tenente A que estaria estacionado, situado na repartição postal, não, perdão, no local onde as encomendas eram entregues, né, no centro postal, no correio. Então ele estaria estacionado lá. Porém, o que sucedeu é que depois
dessa ocorrência, em que o Ernst, o homem dos ratos, ele promete pagar esse valor a esse certo tenente A, ele descobre posteriormente que esse valor não houvera sido pago pelo tenente A para retirar o óculos, né, uma taxa de correio ordinária, tranquilo, um valor risível, não tinha sido pago por ele, mas um certo tenente B, ou seja, uma outra pessoa que era, sim, de fato, responsável pela estação onde estava o correio, onde estava o centro postal desse assentamento militar. E aí a gente entra nesse desenho aqui, né? Então, o assentamento é bem aqui e esse é um desenho que foi feito pelo próprio Freud. O local postal é, porém, aqui. Então, o assentamento postal é aqui. Então, o tenente A não teria como, de modo algum, estar ali para pagar aquela taxa que foi paga pelo tenente B, porém, o que surge na mente de Ernst Lanzer é o seguinte, que caso ele não pague o tenente A, que foi citado pelo capitão Cruel, que estava estacionado em outro local, então não poderia nem ter sequer pago a taxa, aquele método de tortura que veio à sua mente, que lhe ocorreu, seria submetido à sua amada, com a qual ele não consumou, na verdade, um relacionamento, e ao seu pai. Só que há um grande problema nisso, pois quando ele vai tentar pagar a taxa, de fato, e, né, cumprir sua promessa, o tenente A não aceita o valor e diz que ele deve ser pago, então, ao tenente B. E nisso ele começa a passar por um grande quadro de sofrimento. Ao que ele começa a viajar de trem em direção a... Essa aqui é a estação, né? Ele tenta pegar o trem para ir de volta ao correio, só que ele acaba pegando o trem na direção contrária e vai até Viena. Então, toda a estação que ele seguia, lhe ocorria o pensamento de que ele deveria descer, entrar na estação contrária e ir atrás do tenente B para poder realizar a sua promessa, que seria, inclusive, realizada da seguinte forma. Então, mais uma camada. A promessa seria realizada da seguinte forma. O tenente B entregaria o valor a um atendente que estava no caixa do correio. A atendente do caixa do correio pagaria esse valor ao tenente A, foi ao contrário. O tenente A pagaria o valor à atendente do caixa do correio. A atendente do caixa do correio pagaria esse valor ao tenente B e ele conseguiria, então, no final das contas, pagar o tenente A. Certo? Então, essa era a ideia que ele tinha de fazer, porém, em vez de concretizá-la, ele toma o trem sem entender muito bem porquê e vai a Viena. E segue em Viena, sempre pensando na possibilidade de voltar e completar esse ritual. Mas, em Viena, em vez de retornar para isso, onde já está muito tarde, ele se argumenta para si mesmo que está muito tarde, então ele segue até a casa de um amigo, onde ele relata essas coisas. E ele fala, né, o quanto ele está sentindo culpado por isso, e que ele sente que, porque ele está se sentindo responsável pela coisa que pode ocorrer ao seu pai e a sua, a sua amada, né, a mulher que ele ama. Então ele decide, por uma certa familiaridade, até engraçado porque é citado isso diretamente, que ele já havia lido livros do Freud, já o conhecia, então ele é levado por essa consolação que ele recebe do amigo até Freud. E, enfim, em Freud começa de fato ali o seu tratamento. Mas então, uma análise mais profunda dessas questões levam a uma constelação enorme de problemas e pulsões reprimidas durante a vida de Ernst Lanzer, que não dá para esmiuçar aqui por completo. Eu só devo dizer mais algumas coisas a respeito desse caso, agora, dessa configuração que ele estabeleceu em relação
atendente do caixa e os outros dois tenentes. É que lá em Freud se descobre que desde o princípio ele sabia, Ernst Wanzer, que nem o tenente A estava estacionado naquela posição e que tampouco o tenente B teria pago o valor, mas que a caixa, com a qual ele já tinha travado relações antes, no sentido de conhecer e conversar, já tinham elogiado, muito provavelmente pela sua simpatia e afinidade, ela mesma tinha pago o valor. Ele sabendo, que era uma prática comum, inclusive, ele sabendo disso, de todas essas informações, porém, ainda assim se filiou a esse pensamento. E o que Freud, então, nota a partir dessa problemática é que o que se repete em todas essas ocorrências e problemas que ele vai expondo aos poucos e que se condensam nesses modelos de pensamento, nessas ideias, e agora sim chegamos, né? Essas ideias obsessivas que o acometem, das quais ele não consegue se desfazer, por mais que ele as destitua, né? Ele as tire do papel de realidade, é a ocorrência de certos afetos que ele não se relacionava diretamente. E esses afetos se ligaram, de algum modo, a algumas palavras que foram proferidas no decorrer de sua vida. Por exemplo, a primeira coisa que ele relata a Freud, quando ele chega em seu consultório, é que é de uma experiência sexual que ele teve com uma governanta de sua casa, quando ele tinha a altura de seus 7 anos, que o marcou, enfim, de natureza abusiva, inclusive, em que ela permite ser tocada em suas partes íntimas por ele, de 7 anos. E desde então ele relata como ele sente a necessidade e a forte o forte desejo, o forte impulso de ver, toda vez que ele via uma mulher, ele desejava vê-la sem as vestes, né, sem as roupas. E, portanto, ele, nesse momento, ele já começou a se condenar em respeito a isso. Essa mulher, e eu peço que vocês vão guardando isso à medida que eu for relatando, essa mulher depois viria a ser conhecida como, e ele ainda conhecia, depois dele mesmo crescido, ele inclusive se batia com ela na rua, senhora Hofrat. Esse termo aqui, em alemão, significa conselheiro de Estado, ou melhor, conselheiro da nobreza. Então ela se casou com um homem rico, vejam só, ela se casou com um homem rico e adquiriu esse apelido de Hofrat. Enfim, isso é isso. Mas então, essa que é a primeira memória que ele relata, é contestada e investigada por Freud, porque ele tenta buscar em algo, antes disso, uma experiência de cunho também sexual, que, enfim, ele relata isso na teoria psicanalítica, que deve ter ocorrido na infância para que esses desejos de, enfim, de ver as mulheres sem roupa, que ele relatou, passassem a ser reprimidos. Até que, em certa altura, ele se lembra de uma ocorrência na infância em que, supostamente por ter mordido alguém, a sua mãe endereça ele até seu pai, que o espanca por ter mordido alguém. Esse é o relato que a família dá, porque ele próprio não se lembra desse acontecimento. Mas, e nesse momento, ele xinga o pai, mas não com palavras de xingamento propriamente. Ele chama, né, sua lâmpada, seu prato, seu tapete. Não lembro bem as palavras, mas ele usa essas palavras de todos comuns e diz: esse menino vai virar um grande homem ou um grande criminoso. E para Freud, esse momento aí, onde essa relação com o pai, que antes poderia ser ambígua, ou melhor, que não era ambígua antes, agora passa a ser. Porque, por ter sido fonte de sofrimento, ali, muito claramente, foi demonstrado um grande ódio que o Landser possuía pelo seu próprio pai, o qual não viria a ser expresso de modo nenhum na sua vida adulta. Inclusive, qualquer coisa que viesse a ferir esse pai, com o qual ele afirmava ter uma relação muito boa,
era reprimido. Mas então, qual é o grande problema aí ainda dessa questão? O pai dele, nessa altura, já tinha morrido há 9 anos. E o Lancer ainda estava muito preocupado com a maneira que ele o veria, que ele pensaria a respeito dele, que ele se situaria em relação a ele. Inclusive, ele, em certo momento, quando se apaixonou por aquela moça que tinha dificuldade, que ele tinha dificuldade de se casar, impedimentos em se casar, justamente porque ele não tinha muito dinheiro à época, veio um pensamento a ele, que ocorreu a ele, mas que ele não se lembrou imediatamente, só veio lembrar depois, relatando a Freud esses acontecimentos, de que ele poderia se casar tranquilamente com essa moça se simplesmente o pai dele acabasse morrendo por alguma razão. Um ano depois, o pai dele vem a falecer. Ele herda o dinheiro do pai, acho que é relatado, acho que são 60 mil florins. Porém, ele não se casa com essa moça. Então, Freud começa a ligar mais alguns pontos. O verbo casar-se, em alemão, se diz heiraten, certo? Casar-se é heiraten. Outra coisa que ele relatou, além disso, foi que esse pai dele, em certo momento da sua juventude, ele não era bem visto assim entre seus colegas. Ele também era militar, não era bem visto entre seus colegas de campanha, porque ele era um rato de jogo, que é um jeito alemão, né, de se designar uma pessoa que é afeita a jogatinas, cujo nome é Spielratte. Então, nesse momento em que ele era um rato de jogo, ele acabou se apossando do dinheiro que ele deveria usar para completar sua campanha e acabou gastando todo esse dinheiro e ficando sem recursos para poder restituí-los. Nesse momento, um grande amigo vem a socorrê-lo e dá um dinheiro a ele que ele usa para recuperar sua reputação. O problema é que, tempos depois, quando ele já tinha condições e capacidade de repagar esse amigo, né, pagar essa prestação dessa dívida que ele contraiu, ele não mais conseguiu encontrá-lo. Então, essa dívida permaneceu não paga por um longo tempo. Né? Então, essas prestações, né, de uma dívida paga, em alemão se diz Raten. Então, acho que vocês já estão percebendo qual é a questão que está aqui em jogo. Né? A problemática toda parece que começa no momento em que ele morde alguém. O Freud já identifica nisso de, olha, o que acaba, o que é feito a morder, né? O que é conhecido por morder. Ele usa até uns exemplos da literatura para colocar, né? É um rato. Então, em sua vida adulta, quando ele escuta dessa tortura desses ratos, e todas essas palavras que estão ligadas de forma lateral, de uma forma meramente incidental, por essa fia, né, esse fio, essa cadeia, vamos entrar ainda, né, rapidamente, mas vamos entrar ainda nessa cadeia de significantes. Esses ratos todos vêm à tona, né, esse rato que vai se repetindo, vem à tona e começa a tecer uma teia ali quase incompreensível nessa relação inconsciente que ele possui com essa figura desse pai, que é uma de muita admiração, mas cuja admiração reprimiu muito ódio também e levou ele a não conseguir desenvolver certas áreas de sua vida. Por exemplo, ele poderia ter se casado com a moça que ele desejava naquele momento, mas escolheu não, com receio do que o pai diria. Né? A moça, na verdade, ela era pobre, não tinha dinheiro também, e por isso que ele precisava desse dinheiro para desposá-la. No entanto, o pai dele, em certa medida, quando ele era mais novo, em vez de se casar com uma moça pela qual ele estava apaixonado, que também era pobre, ele acabou encontrando a oportunidade de se casar com a moça mais rica, a mãe de Ernst Lanzer, a mãe do Homem dos Ratos. Então, vocês vejam que, depois de tudo isso que eu comentei aqui,
talvez fique um pouco mais claro o mecanismo da neurose obsessiva e como ela se apodera dessas constelações para poder situar em pontos de representação, a nível de ideia mesmo, certas problemáticas da vida psíquica e anímica que não encontram outra expressão na vida cotidiana, que não encontram outra expressão, não encontram voz na vida relacional, enfim, comum desse indivíduo. Então, todos esses mecanismos, né, enfim, várias coisas sobre Freud vai relatar, né, várias instâncias de pensamento supersticioso, de uma pessoa que diz não acreditar nessas relações, de superstição, esse pensamento de necessidade, de obsessão, inclusive esse termo, né, neurose obsessiva, em alemão se diz como Zwangneurosis, né? E essa palavra em alemão, Zwang, ela não dá só a ideia de uma obsessão, de algo que sempre recorre a algo, mas também de uma necessidade, de uma compulsão. Então, esses pensamentos obsessivos, compulsivos, estão ali relacionados, esse é o ponto que o Freud quer tratar, que ele quer trazer, a essa vida pulsional reprimida. No final, ele consegue, trazendo isso à tona do Ernst Lanzer e mostrando essas conexões, ele consegue fazer com que ele se desfaça dessas ideias, inclusive pare de pensar e se focar tanto nelas, e passe a viver de forma mais tranquila. É trágico, no entanto, porque no final ele acaba sendo morto ainda assim na guerra. Mas o interessante desse caso, e eu queria deixar ele por aqui, é que o Freud diz que uma problemática da psicanálise é que justamente no momento em que ela tem menos sucesso, menos efetividade ao fim que se propõe, que na época de Freud, todos sabemos, era um método de cura das neuroses, né, como ele mesmo, de tratamento, melhor dizendo, das neuroses, principalmente, mas não só. Quando ela se propõe esse fim, ela obtém menos frutos teóricos a partir dessa finalidade, né, de curar, de acabar, fazer cessar essas problemáticas, essas repressões, esses problemas. Mas, bom, acho que está tranquilo até aqui. Acho que eu falei bastante, então acho que eu posso já um seminário, mas isso talvez não seja tão convencional. Mas se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento a partir desse caso de Freud, porque aqui eu já vou dar continuidade. Óbvio que eu não vou esmiuçar essa problematização. Vocês veem que é uma coisa muito densa, muito intensa até, em certo sentido, né? Uma intensidade grande, né? Uma quantidade grande de representações e problemas que não me cabe aqui destrinchar por inteiro, mas eu queria chegar nesse núcleo essencial dessa problemática, de como a neurose obsessiva se expressa e o que de fato há nela, e o que de fato há de diferente, por exemplo, em relação à histeria, né? O que define. Alguma pergunta da parte do público? Não, se não, então a gente vai vir a pessoa que intitulou, né, o responsável pelo título dessa exposição, dessa comunicação, que é o Lacan. O Lacan, então, sua obra no mito individual do neurótico, vai retomar esse problema da neurose obsessiva, só que não pelo viés esperado, não pelo viés comum à época, que, vejam bem, não era nesse enfoque que eu dei aqui, dos significantes que foram colocados. O Freud, inclusive, fala sobre essa relação, especificamente quando os ratos, né, Ratten, eles tomam a dimensão financeira e ele começa a falar, por exemplo, uma hora que ele vai pagar a consulta, ele diz, vão ser tantos florins, tantos ratos. Que não parece ter, ele falou isso brincando, né, uma espécie de xiste, mas não parece ter relação nenhuma, né? Esses Ratten vão ter relação ali mais direta, verbal, com as Ratten, com as prestações que são pagas, né? Ou seja, o dinheiro a ser pago, e isso começa a estabelecer uma relação. O Freud ele toca nesse ponto, mas ele deixa claro que isso existe, né? Essa conexão
das representações é um ponto importante da neurose obsessiva. Mas o Lacan não vai nem dar ênfase a isso, né? E nem as pessoas que interpretaram esse caso depois dele, que na verdade vão dar ênfase ao método de tortura, que aparentemente foi o que desencadeou toda a problemática. Mas o Lancer, quando ele chegou lá, o Homem dos Ratos, quando ele chega ao consultório de Freud, ele não vai se queixando desse método de tortura, nem nada assim. Ele não vai se queixando propriamente disso. Ele vai se queixando do problema que era ter que pagar o valor ao tenente A, né, de ter que cumprir essa promessa ao tenente A, a qual só conseguiria ser cumprida mediante aquele triângulo, né, que foi aparentemente um triângulo que foi estabelecido ali de início, no começo da questão. Não sei se vocês se lembram. O tenente B, ou tenente A, paga a atendente paga o tenente B, perdão, o tenente A paga a atendente paga o tenente A, e o Lancer, então, por fim, consegue entregar o valor ao tenente A, que era o objetivo inicial. O Lacan vai olhar para essa dimensão simbólica do problema, essa dimensão simbólica da questão, não mais tanto pensando nessa esfera do consciente com relação ao infantil, para destrinchar na neurose uma questão muito mais profunda, que é a relação dela com o próprio discurso. E, mais especificamente, uma relação de fundação, de inauguração da vida do próprio sujeito, de como ele a sustenta, de como ele a conduz. Essa dimensão de inauguração do discurso, que permite organizar a realidade, a prática, a atuação, é a dimensão mítica. Eu vou iluminar isso rapidamente com um exemplo, que é o exemplo que Lacan dá da própria psicanálise. Nessa pequena conferência em que o Lacan se questiona se seria ou não uma ciência a tal da psicanálise, ele diz que talvez não no sentido, seria uma ciência da psicanálise, a psicanálise, e que, enfim, né, muitas pessoas já estavam ali problematizando, dizendo que não, que a psicanálise não é bem uma ciência, mas sim, muito antes, uma arte. Da mesma forma como algumas pessoas, não tanto mais hoje em dia, dizem que, por exemplo, a medicina não é uma ciência, como ela é orientada à prática, ela é uma arte, um modo de fazer. O direito também não é uma ciência propriamente, é uma arte. Hoje em dia, o discurso cientificista, já entrando nessas questões, ele já penetrou mais nessas esferas. Mas ali eles estavam tentando categorizar a psicanálise por ser, né, mais orientada à prática clínica em específico, como uma espécie de arte. Só que o Lacan diz não uma arte no sentido de técnica, mas uma arte no sentido das artes liberais, como as artes liberais eram pensadas na Idade Média. E se vocês vão me acompanharem, as artes liberais eram justamente aquela sequência que compreendiam o trívio e o quadrívio, né? Ou seja, aritmética, geometria, astronomia, música, isso compõe o quadrívio, e dialética, retórica e... enfim, não lembrei aqui da terceira, do trivium, mas essas artes não é tão importante. Essas artes na Idade Média eram práticas muito importantes e fundamentais que eram ensinadas, por exemplo, no ambiente universitário, que nós sabemos iniciou-se naquela época, mas que não eram esse nome, né? Esse nome de ciência era um nome usado mais para o conhecimento. Ali se pensava essas práticas como artes liberais. Em que sentido o Lacan dizia elas eram pensadas como artes liberais? E a psicanálise pode ser pensada como arte liberal? No sentido de que ela se relaciona ao homem diretamente, a dimensão do humano e como ele se relaciona diretamente com essas artes que estão postas. Então, não somente como um saber constituído independente da esfera humana que o acessa. Então, a psicanálise não é bem uma técnica, mas uma arte. E se essa esfera humana está realmente comprometida com esse modo de fazer, ali ele aponta um mito.
e um mito que organiza esse acesso, que organiza essa configuração do que era chamado ali na Idade Média as artes liberais. E que, portanto, para ele eram eram profundamente importantes a psicanálise. Seria algo que sustentaria a psicanálise, e não, por exemplo, algo como as ciências, que se sustentam em outras coisas. Nós vamos ver aqui. Mas vamos lá. Então ele começa a falar, nesse texto, sobre o mito. O mito é que dá uma formulação discursiva a algo que não pode ser transmitido na definição da verdade, porque a definição da verdade só pode se apoiar sobre si mesma, e é na medida em que a fala progride que ela a constitui. Ou seja, há algo que a verdade por si só, a definição da verdade, ou seja, aquilo que se diz como verdadeiro, por conta própria, não pode definir, e a definição disso deve vir, portanto, do ato da fala que incide sobre essa verdade. Ou seja, digamos assim, se existe uma verdade perene e intocável, digamos assim, ela não nos diz nada antes que se comece a falar sobre ela. Esse começar a falar sobre essa verdade é o que constitui propriamente o mito. E, enfim, nós vamos ver ainda como isso vai voltar para a neurose. Mas a fala não pode apreender a si própria, nem apreender o movimento de acesso à verdade como uma verdade objetiva. Ou seja, é preciso de outra coisa. Pode apenas exprimi-la, isso de forma mítica. Nesse sentido é que se pode dizer que aquilo que a teoria analítica concretiza, a relação intersubjetiva, e que é o complexo de Édipo, tem valor de mito. Então aqui entra uma coisa muito, muito interessante, né? Vocês se lembram da operação lá, da troca, da dívida que a instância tinha que pagar? Aquilo ali está numa estruturação de um triângulo, se vocês forem observar bem. Em uma estruturação de triângulo, que o Lacan vai apontar, menos que o Freud, está sendo espelhada em relação à relação que o pai estabeleceu em outro momento, né, um momento pregresso, do qual o filho só tinha acesso por meio dessa exposição que era dada a ele. Então, alguns já tinham começado a apontar, né, e a colocar a fulcralidade, a importância do mito de Édipo, que, enfim, se vocês conhecem a história do Édipo e a questão do mito, eu não vou conseguir, infelizmente, me esmiuçar nela aqui, mas que é basicamente a relação da criança, do pai e da mãe, estabelecendo esse triângulo, de certo modo, em que há ali enfim, isso é dado de outro modo, mas o desejo, a lei, o objeto, isso é pensado, ou seja, a castração, perdão, o objeto, enfim, que representa ali naquele momento a castração. Isso é pensado, então, como aquilo que coloca o sujeito, esse indivíduo que vai começar a pensar a sua própria vida, a sua própria atuação na esfera mundana, na Terra, a partir dessa relação que ele tem com o que fez, e isso tudo é mítico, não pode ser expresso, como ele já colocou ali, a partir de uma verdade objetiva, mas aquilo que faz o sujeito vir a ser, o que o deseja, enfim, isso seria a representação da mãe, aquilo que o limita nesse vir a ser que ele é colocado, que seria o pai, ou então a função da lei, e a coisa que é resultante desse processo, que é a castração, que no fim das contas é só a entrada num mito específico, um mito de fundação que nos fundam, ou seja, que nos estruturam. A história, por exemplo, que contamos sobre nós mesmos, sobre a nossa família, quando nós somos perguntados, interpelados para tanto. É nesse sentido, Lacan diz que o mito se estrutura e que o mito de Édipo tem valor de mito. Mas então, qual é a questão do neurótico obsessivo, então? O neurótico obsessivo, quando ele estabelece essa relação de obsessão com a sua neurose, ou seja, com esses conteúdos que foram reprimidos, essa incapacidade de expor os afetos que estão lá colocados em sua vida anímica, né, de forma, o Freud diria, normal, né, habitual, o obsessivo, o que ele faz nesse momento é criar para si o que o Lacan está chamando aqui de uma espécie de mito individual. Por que um mito individual?
Porque esse mito, essa história que ele conta quando vai tentar explicar o fundamento da sua ação, o fundamento daquilo que ele faz, não é acessível por mais ninguém. Então vejam, o Freud pergunta para o Ernst Lanzer, o que você está fazendo aqui? Ah não, veja bem, é porque eu tinha, por obrigação, eu tinha que pagar esse dinheiro ao tenente A, mas na verdade esse tenente A, que ia receber o dinheiro, ele não tinha pago dinheiro nenhum, então eu tive de me referir ao tenente B, que na verdade também não tinha pago dinheiro nenhum, quem tinha pago esse dinheiro era o tenente da caixa, mas como eu tinha prometido para esse tenente B que eu deveria pagar o valor do tenente A, eu tive então eu tentei pensar na minha mente uma forma de resolver esse problema, eu organizei então um esquema onde o tenente A paga um determinado valor à caixa, que paga o valor ao tenente B, e aí eu consigo pagar finalmente o tenente A. Mas alguém pode perguntar, tá, mas a caixa, você não me disse que a caixa que tinha sido aquela que pagou o valor? Pode se perguntar. Ao que o neurótico obsessivo não tem uma resposta específica. O Lacan, então, está querendo dizer que esse mito fundador na esfera do neurótico tem uma dimensão de individual, ou seja, de estar encerrado em si mesmo. Tem um relato ali que não é transmissível à dimensão do outro, né, da alteridade. Enfim, eu não posso explicar, é uma coisa que não se pode explicar com palavras. Essa verdade, ela está ali falando, né, e tentando se constituir, mas que de uma forma não completa. Né? Então ele vai dizer, e aqui já se encaminhando para uma conclusão, né? Não vou delongar mais tanto. A constelação, por que não no sentido que dela falam os astrólogos? O Lacan gostava de ironizar essas... É só um contexto, né? O Lacan gostava de ironizar essas práticas de adivinhação, de superstição que eram muito criticadas, né? A partir do século XX, que são práticas muito antigas, inclusive, né? A astrologia tem uma tradução aí... Enfim, né? Secular é uma palavra ruim, mas de séculos... do uso que se faz da palavra secular, né? Mas de séculos, ele gostava de ironizar com as pessoas que apelavam para um cientificismo muito tacanho, essas práticas de adivinhação, tentando dar uma espécie de validade a elas. Mas enfim, isso é contextualização, né? Por isso que ele está falando aqui da astrologia. A constelação original que presidiu ao nascimento do sujeito, ao seu destino e quase diria à sua pré-história, a saber, as relações familiares fundamentais que estruturaram a união de seus pais, isso aí é o complexo de Édipo, tá, gente? Isso que une os pais e isso faz surgir o indivíduo, isso aí é o que está sendo referido na ideia do complexo de Édipo. Mostra ter uma relação muito precisa e talvez definível por uma fórmula de transformação. Esse é o fundamental, né? Uma forma de transformação com o que aparece como o mais contingente, o mais fantasístico. Fantasístico, pensem, aquilo que não é, a gente pode pensar assim, né? Como aquilo que não tem uma expressão real, direta, concreta. Uma vulgarização, não seja uma palavra talvez, mas uma simplificação da coisa, mas quando se diz fantasístico, pensem isso, né? Algo que a gente diria talvez da imaginação. Mas fantasístico é o termo que o Lacan escolhe por, enfim, diversas questões teóricas, mas não vamos nos alongar nisso. O mais paradoxalmente mórbido de seu caso, a saber, o último estado de desenvolvimento de sua grande apreensão obsedante. Roteiro imaginário, aí vem o imaginário, né? Roteiro imaginário é que chega como se fosse a solução da angústia ligada ao desencadeamento da crise. Então, essa grande angústia que o Lancer está sentindo naquele momento em que ele vê aquela coisa dos ratos, tem essa remissão que ele não percebe, não aparece para ele, mas que aparece, na verdade, como esse problema de ressarcir um valor, de repagar uma dívida, na verdade, o Lacan vai apontar, tem relação com esse complexo familiar que foi posto. A relação a qual Freud se deu conta, mas como ele relatou o caso de forma mais, digamos assim, direta, acho que ele, se vocês notarem o texto do Freud, ele não dá uma... No final ele até tenta expor, né, essas fontes, essas origens mais pulsionais do problema, mas ele não bate o martelo final para dizer, o problema do Lanzer, a causa foi essa aqui, o problema, o que estava por detrás disso tudo era isso. Não, o Freud ele é bem modesto nessa colocação, e ele tenta ali ver só algumas relações e de que forma, revelado isso ao Ernst Lanzer,
ele poderia começar a lidar de novo de forma, digamos assim, ativa, é a melhor palavra aqui, de forma ativa com o seu problema, porque diante daquela situação de perplexidade em que ele era irrealizável completamente o objetivo que estava posto para ele, aquilo que aparecia como uma necessidade, né, como uma obrigação, como uma compulsão, ele não conseguiu lidar, tanto que vocês veem, ele vai fugindo do problema, né? Ele entra no trem contrário e vai seguindo, ele, meu Deus, mas eu posso sair aqui, eu posso voltar a ir lá resolver meu problema, mas ele não vai. E de certo modo, ele já está ali, está inscrito ali na própria estrutura da situação, que tem algo que não pode se realizar. O Lacan, porém, diferentemente do Freud, acho que ele já tenta ir para uma direção um pouco mais fundante, mais estrutural, do que está ali subjazendo o problema, do que está ali ditando a ação, ditando as colocações. E isso é o que ele vai chamar de uma relação quaternária. Mas vamos ver como ele analisa diretamente, né, um pouco mais diretamente o caso. Ele diz: vocês não podem deixar de reconhecer, nesse roteiro que comporta a passagem de uma certa soma de dinheiro do tenente A para a generosa senhora do correio, que fez frente ao pagamento, depois da senhora para um outro personagem masculino, um esquema que, complementar em certos pontos, suplementar em outros, paralelo de certo modo e inverso de outro, é o equivalente da situação original, na medida em que ela certamente pesa sobre o espírito do sujeito e sobre tudo que se faz dele esse personagem com a modalidade de relacionamento muito especial com os outros e que se chama neurótico. O que é esse cenário original, gente, que ele está colocando? O Lacan vai notar que, na verdade, em vez de haver uma triangulação simplesmente do problema, que, né, remete ao mito do Édipo, o que há aí, na verdade, é uma espécie de paralelismo. Um paralelismo de situações. Assim como o pai dele, e aí o Lacan já vai estar colocando isso assim como o pai dele não conseguiu desposar a jovem moça pobre porque apareceu ali a oportunidade de uma moça mais rica, a qual ele acatou, enfim, num intervalo curto de tempo, ele foi e tomou essa decisão. O Ernst Lanzer, de algum modo, está revivendo esse problema que, lembrem-se, né, não é uma relação abstrata, isso não tem uma relação abstrata com o presente. Quando o próprio Ernst Lanzer vai tentar desposar a moça que é mais pobre do que ele não consegue. Por quê? Porque ele vai pensar no que o pai pensaria dessa ação dele. E vai começar a se sentir culpado por ter pensado que se o pai morresse, que, enfim, ele nem se deu conta disso no momento que pensou, né, o Freud com isso na mesa, ele vai perdão, perdi meu raciocínio. Quando ele se lembra disso, ele se dá conta do problema, porque de início não está muito aparente ali para ele a motivação do que ele está tomando. Então, essas estruturas, não por nenhuma conexão mística ou, enfim, do além, mas por causa da forma que as relações se travam, desse problema mítico, dessa necessidade mítica de dizer a verdade, mas não como uma realidade objetiva, mas como aquilo que origina a ação desse sujeito, é que o neurótico vai criar essa estrutura que, de algum modo, lida com um problema que é insolúvel, que ele não tem como voltar no tempo e, enfim, né, reaver aquele problema ali do pai com a garota pobre, enfim, realizar o seu próprio desejo, né, a sua própria volição no presente. Tem algo ali que trava esse mecanismo do desejo. E é para isso que o Lacan está apontando nessa conferência. Inclusive, o que o Ernst Lanzer vai ter como possibilidade, na verdade, não é uma solução
do problema, o Lacan vai, no texto ele deixa isso bem claro, não é uma solução do problema, mas um mero teatro, uma reencenação, uma espécie de joguinho em que ele pode expressar de algum modo, né, sem que essa ruptura se deixe entrever de algum modo, ele consegue manter as coisas ali muito bem estruturadas e guardadas por meio dessa teatralização. Dessa teatralização que não é tanto um... que não é tanto um... não é tanto como eu posso dizer, uma ação propriamente dita, um ato, quanto uma espécie de representação paralela. Então, ele não vai estabelecer, como se poderia pensar, né, através da esfera do Édipo, tão somente, porque também, né, essa relação do Édipo não deixa de existir, e o Lacan pontua isso, mas ele vai estabelecer, na verdade, um paralelismo com essa ocorrência, que vai gerar, em vez de uma estrutura... E aí já vem para as matematizações um pouco, às vezes, obscuras do Lacan, mas que, enfim, né, nos seminários ele desenvolve... Isso ainda é um texto um pouco... década de 50, né, 52, o Lacan ainda está prestes ali, começando o seu seminário. Então, não vai estar numa estrutura triangular, mas numa estrutura quaternária, ou seja, de paralelo. O pai, vocês lembram, né? Que não conseguiu repagar a dívida, mas também não conseguiu do amigo, mas também não conseguiu desposar a garota, e, de algum modo, o Lancer, outra vez, não consegue parar a dívida e não consegue acessar a garota, que era, enfim, gentil com ele e tudo mais. E tem até um elemento que eu não coloquei aqui, que ele tinha conhecido naquela mesma pousada uma outra garota pela qual ele tinha se afeiçoado, enfim, aquele amor que foi citado aqui, ele ficou para trás na história dele, né? Ele perdeu essa chance, mas ele não se desfez disso, isso voltou na análise dele como um problema, mas enfim. Então, o que se observam são esses paralelos estruturais em relação a essa história que está posta, que está colocada. Mas essa maneira de se insurgir, de certo modo, de dar voz a esse problema que é insolúvel, é uma espécie de resistência simbólica que o sujeito levanta, o Lacan vai dizer, que ele levanta uma espécie de objeção, que ele levanta essa problemática que está colocada, pela qual ele se sente preso, pela qual ele se sente subjugado. Mas então, vamos seguir um pouco, né? Esse é o último, não, o penúltimo trecho que eu vou colocar para vocês. Mas ele diz então, e aí ele vai tentar esquematizar, né, que enfim, entra nos esquemas. Para esquematizar, diremos que, no caso de um sujeito do sexo masculino, seu equilíbrio moral e psíquico exige a assunção de sua própria função, fazer-se reconhecer como tal na sua função viril e no seu trabalho, assumir seus frutos sem conflito, sem ter o sentimento de que é outra pessoa e que não é ele que o merece, ou que ele mesmo só o tem por um feliz acaso, sem que se produza aquela divisão interna que faz do sujeito a testemunha alienada dos atos de seu próprio eu. Isso aí é a coisa da clivagem, do splitting, né? Que, enfim, estava em voga recentemente, ouvi dizer. Mas é preciso algo que não leve à ocorrência desse splitting, né? Essa divisão que impeça o sujeito de operar normalmente, que possa fazer com que ele se identifique consigo mesmo, que ele desempenhe suas funções normais, digamos assim. Que garanta a sua liberdade. Essa é a primeira exigência. A outra é esta: um gozo que possa ser qualificado de sereno e unívoco do objeto sexual, uma vez tendo ele sido escolhido em conformidade com a vida do sujeito. Pois bem, cada vez que o neurótico consegue ou tende a conseguir assumir seu próprio papel, cada vez que se torna, de certo modo, idêntico a si próprio e se certifica da pertinência de sua própria manifestação em seu contexto social específico, o objeto, o parceiro sexual, se desdobra, né, enfim, o objeto, o parceiro sexual, ele está colocando essa posição, né, de acesso. Aqui, sob a forma de mulher rica ou mulher pobre, enfim. O que é muito impressionante na psicologia do neurótico, basta entrar
já não na fantasia, mas na vida real do sujeito para percebê-lo claramente, é a aura de anulação que cinge do modo mais familiar o parceiro sexual que para ele mais realidade tem, que lhe é mais próximo, com quem tem em geral os vínculos mais legítimos, quer se trate de um caso ou de um casamento. Então Lacan está aqui fazendo referência à própria clínica, né? Surge, por outra parte, um personagem que desdobra o primeiro e que é objeto de uma paixão mais ou menos idealizada, buscada de forma mais ou menos fantástica, aqui de novo a coisa da fantasia, com um estilo análogo ao do amor-paixão e que leva, aliás, a uma identificação de ordem mortal. Então, o Lacan aqui já está tentando desenvolver essa esquemática, esse problema de como deve haver, em relação a uma relação narcísica que se identifica diretamente em relação a esse objeto direto que se coloca, surge uma outra relação, vejam só, que atravessa essa última e cinge ela de algum modo, impede ela de se colocar. Então, está um pouco obscuro, mas lendo essa última citação, eu creio que as coisas vão ficar mais claras. Isso é o Lacan tentando desvelar, por meio da neurose obsessiva, essa relação estrutural que o eu, não é aí tanto o sujeito, né? Mas o que é o eu? Essa esfera imaginária da identificação, ou seja, essa figura que eu posso colocar no discurso como um eu, como uma unidade, como ela se relaciona com o objeto e o que na neurose impede essa relação. Né? E, enfim, vamos lá. Se por outro lado, numa outra face de sua vida, o sujeito faz um esforço para recuperar a unidade de sua sensibilidade, é então na outra ponta da cadeia, na assunção de sua própria função social e de sua própria virilidade, uma vez que escolheu o caso de um homem, que ele vê aparecer ao seu lado um personagem com quem também tem uma relação narcisista enquanto relação mortal. Ou seja, a figura do que é perecível, né? A este é que ele delega o fardo de representá-lo no mundo e de viver no seu lugar. Ou seja, isso aí vai vir depois como um ideal de eu, algo que ele não é de fato. O eu não se enquadra nessa colocação. Não é verdadeiramente ele. Ele se sente excluído, fora de sua própria vivência, não consegue assumir suas particularidades e contingências, sente-se em desacordo com a sua existência e o impasse se reproduz. Então pronto, ele criou essa versão, vamos voltar para o Lancer, né? Ele criou essa versão ideal em que ele conseguia realizar aquele feito irrealizável, mas ele não consegue. Então o que ele está fazendo ali? Ele está reproduzindo de algum modo a impossibilidade que já estava colocada na relação mitológica que o próprio pai dele tinha colocado. Aquela impossibilidade de concretizar se reproduz. Isso Lacan vai chamar de uma espécie de insurgência simbólica. É a forma do sujeito resistir a essa cisão, a esse problema do eu que é atravessado por uma relação alienígena, né? Alheia a ele. Mas então, eu sei que é muita coisa, e que a gente foi do caso do Homem dos Ratos, né, em que a gente viu ali, de certo modo, o encadeamento dos significantes e como uma espécie de corte ali foi o Freud que fez, né? Primeiro reconhecimento para depois um corte naquela cadeia ali, que já estava muito repetitiva e automática, para restabelecer essa autonomia daquele indivíduo, né, que ele conseguiu no final das contas, ele relata que conseguiu. Enfim, tem investigações posteriores sobre isso, mas não cabe entrar aqui. O Lacan revela o que está por detrás disso, que é a reprodução desse mesmo impasse que está colocado nessa narrativa mitológica, né, nesse modo de expressão mitológica desse eu, que é necessário para a unidade do sujeito, como se coloca, né, como se põe. Então, no momento em que essa unidade é arriscada, a neurose obsessiva põe ela em relação a essa figura idealizada e distinta dela mesma e estabelece uma relação indireta com ela, né? Uma relação que parece ser um triângulo, mas que na verdade é um quadrado. E qual é essa relação? É esse grafo aqui, que eu não vou ter tempo de destrinchar aqui por óbvio, né? Mas isso aqui é o que vai aparecer se não me engano, no seminário 2, agora não estou lembrado, né? O esquema L. Que, bom, eu vou colocar aqui, eu não vou ter, o texto em si não faz, então achei melhor não, mas o Lacan, ele toma isso da antropologia estrutural,
particularmente do Levi-Strauss. Tem um grafo, eu não consigo encontrar, mas tem um grafo do Levi-Strauss que ele está lá expressando as relações, é claro, mitológicas, né, que fundam ali estruturalmente a antropologia, e ele está fazendo uma relação muito parecida com isso. Então, Lacan pega isso e adapta isso para o conceito analítico, né? Então, esse A aqui, que tá representando o moi, ou seja, o eu, estabelece uma relação imaginária com o objeto. Não sei se vocês vão lembrar que é o outro, né? O objeto, uma relação sexual do outro. Mas essa relação é, de certo modo, cindida por esse outro. E aí, olha, aqui se estabelece o paralelismo. Aqui vem o problema da morte, que vai se estabelecer em relação ao gozo. Então tem essa estrutura quaternária que é colocada, né, como uma espécie de paralelismo, mas que não tem acesso, ou seja, as coisas ali elas não se encontram, e esse mito vira uma espécie de engodo para o sujeito que não realiza essa relação do eu. Então Lacan ele chega do problema do homem dos ratos, que o Freud expõe de forma muito interessante, né? Um caso exemplar da conceituação freudiana, né? Ele trabalha muito com a ideia do consciente, do inconsciente, do estar no consciente e ir para o inconsciente. Ele define algumas características do inconsciente, como ser infantil. Agora eu não vou resgatar essas anotações, eu acabei não tendo tempo de falar sobre isso, mas é um caso exemplar freudiano, e a gente vê como Lacan ele consegue ir para uma questão assim, é uma relação infantil que tem o inconsciente, né? Ele tem relação com o infantil, com o desejo e com o sensual. Ele desenvolve bem a teoria psicanalítica nesse caso, inclusive ele mesmo admite, né, que a neurose obsessiva é uma coisa promissora, e enfim, acho que não é à toa que depois, já na neurose, enfim, já anos depois, né, da morte do Freud, essa relação promissora vem, toma essa nova forma, né? Então muita gente nem tanta gente, mas enfim, o Lacan mesmo se debruça sobre esse caso e chega a isso que vai, enfim, depois isso vai evoluir para aqueles grafos mais complexos e tudo mais, mas aí a gente tem um vislumbre, né, um começo. Sim, eu não comentei, né, mas esse esquema é tomado do Levi-Strauss, e aí o nome é justamente esquema L, né? Qualquer semelhança não é, nesse caso, mera coincidência, eu diria. Mas bom, gente, acho que é isso. Esses aí são o Lacan e os ratos. Você vê que o Lacan não fala tanto de ratos, né, na exposição dele. Na verdade, ele usa mais o exemplo do Goethe, que está no Poesia e Verdade. Ele usa um exemplo que, enfim, eu achei que eu ia tratar aqui, mas acabei me delongando mais no caso do Freud. Foi até bom que a gente entrou mais nos pormenores daquele caso, talvez fosse mais interessante. O Goethe se disfarçando. Só vou para quem estiver interessado, né, em pesquisar, vocês acham esse PDF na internet, mas é o Goethe se disfarçando de pobre para poder impressionar uma garota, sendo que outra garota tinha lançado sobre ele a maldição de que, enfim, a próxima boca que ele, literalmente, a próxima boca que ele beijasse, a boca da próxima garota que ele beijasse, não permitiria que ele consumasse enfim, eles estariam amaldiçoados. E aí o Lacan mostra como essa troca de roupa, na verdade, é uma espécie de paralelismo. Mas, enfim, ele é perspicaz, porque o Ernst Lanzer ele cita ler o Poesia e Verdade. Ele diz, olha, não é à toa que esse Poesia e Verdade aparece no caso tão emblemático como o Homem dos Ratos. Mas é isso, gente. Obrigado, e quem quiser perguntar, eu estou aqui à disposição do público, se alguém quiser fazer uma pergunta. Sei que foi bastante coisa, mas eu achei uma proposição interessante, né, de se trazer aqui para o seminário aberto. Bom, Jaider, por favor. Olá, Caio, tá me ouvindo? Tô bem. Show de bola. Primeiramente, parabenizar pela sua exposição, é muito maneiro. Realmente, esse caso ele é muito interessante. E aí, o que eu tenho não é propriamente uma pergunta, mas talvez um tópico para você comentar
que é a respeito do que me chama a atenção nesse caso, da primeira vez que eu li, foi que quando ele estava sob aquela a reação que ele teve, né, frente à tortura, né, do capitão Lacruel, ele pensa na amada e no pai. E o pai já havia falecido. Sim. E eu acho interessante esse jogo da morte, que o Freud também vai se reverenciar nas elucubrações teóricas no final do caso, né? A morte como uma espécie de solução ao impasse do desejo, no sentido que é, a incapacidade de decisão é tão grande que o único desfecho possível é a morte. Isso posterga, né? E é interessante porque o Freud ele faz uma relação com a morte no obsessivo que não é só propriamente desse caso, porque ele relata desde o começo a relação que ele tinha com a morte, né? Que inclusive os irmãos dele chamavam ele de pássaro de agora, um pouco assim, porque ele gostava de ficar em funerais, né? Ele tinha meio que um lance assim com funeral. Então, mas aí o Freud ele atenta aqui e fala, mas isso também se revela em outros casos, né? Principalmente nessa questão de diante de uma incapacidade de decisão, a morte ela aparece com essa fantasia, né? Sempre do outro, né? De ser amado, ou do pai, ou da mãe, enfim. Né? Ele cita até ele fala que ele faz uma metáfora, ele compara os tribunais na época aos alemães, né? Que ele fala que Ah, a sim. sentença, né, nunca vai chegar. Só vem depois do... A verdade, ele diz que os processos se resolvem com a morte das partes, uma das partes. É assim que se E resolve. a gente tem um paralelo no Brasil, né, que é a idade do me processo, né, que quando a pessoa está idosa, ela está na idade do me processo, porque daqui que o processo finge, ela já morreu também. Mas, enfim, eu queria que você comentasse que, para mim, é o ponto de interesse nesse caso, essa relação com a morte, né? E a solução que o obsessivo se apresenta como essa solução, que é teatral, mas como a única solução possível diante de uma indecisão, né? É, a morte, eu acho que quem vai tematizar mais isso mais especificamente é o Lacan, que é aquela... Essa relação com a morte é aquele ponto ali do... Deixa eu ver se eu resgato. Um grande outro. Ele vai se alongar, enfim, ele vai revelar isso mais propriamente, mas é interessante mostrar que o, o que está em jogo aí, nesse momento em que isso é remetido, não é propriamente a relação que ele tinha com o pai, ele, né, a preocupação dele com o pai, mas de algum modo a relação dele com ele mesmo, né, com esse eu que está posto aí. Ele, então, vai começar a pensar esse objeto, esse objetivo que está posto nele, não como algo que é acessível por ele, mas algo que tem que ser intermediado por essa figura do outro inacessível, que é a morte, né? No final das contas, ele fala, no caso, que ele pensa que essas coisas vão acontecer com o pai no além. Então, inconsequente, digamos assim, com a realidade, mas para o sujeito, na forma que se expressa, é da mais suma importância, porque o que está em jogo é essa espécie de mito. O Freud vai dizer o que está em jogo é o conteúdo, na verdade o que o Freud vai dizer, o que está em jogo é o conteúdo do inconsciente, que tinha se desenvolvido bastante, tinha desenvolvimentos ali no inconsciente, mas que é como uma barragem, podemos pensar, né? Que não estava conseguindo conter esses afetos. O amor por pai tinha empurrado fora totalmente qualquer ódio que pudesse se ter por ele. Então, nesse momento, e eu vou lembrar, o Freud ele fazia umas... A gente pode achar até exagerado, mas eles faziam umas deduções importantes do que acontecia... sim, eu tô caminhando para a finalização, acho que eu me delonguei muito, né? Mas, enfim. O que acontecia ali era justamente a, a ocorrência de um pensamento que já tinha acontecido antes, que o Lancer reconheceu isso, de que naquele momento em que ele pensou, se meu pai morrer, sabe aqueles pensamentos, aqueles xistes, né? Se meu pai morrer, eu caso com ela.
aí, né, absurdo, não vai acontecer. Aconteceu. E isso tem a ver com o Freud vai colocar, que ele estava pensando que ali os pensamentos dele podiam ter efeito sobre a realidade. Por exemplo, ele conheceu uma garota que flertou com ele, digamos assim, mas ele recusou o flerte, não correspondeu ao amor dela, e pouco tempo depois ela se atirou da janela. Ela cometeu suicídio. Então, ali já começou a ele a pensar que os pensamentos dele tinham um efeito sobre a realidade, e nesse modo de que o pensamento tinha poder sobre a realidade, ele, na verdade, é como se esse inacessível da morte se tornasse acessível a partir dessa colocação. Então, quando disseram, né, torturas dos ratos, eu esqueci agora a forma específica, mas é algo como se ele pensou alguma coisa sobre o pai e a esposa. Se eles passarem por essa tortura, não me lembro, eu consigo alguma coisa. Ele fez esse mesmo xiste, que já tinha ocorrido antes, e ele tinha esquecido o que ele tinha feito, e ele trocou por um sentimento de culpa profundo. Essa frase desencadeou esse processo. Então, Freud, ele meio que reconstitui, né, reconstitui os passos do inconsciente, digamos assim, né, dos pensamentos. O que passou pela cabeça? Passou esse pensamento de que, se meu pai passar por isso, mas enfim, agora eu não tô. Posso até enviar para você depois esse trecho específico. Mas ele teve um pensamento assim xístico que, né, é inconsequente, mas aí quando o consciente, enfim, mecanismo de defesa, né, esse é o modelo do Freud, se deu conta daquilo, empurrou para o inconsciente, e aí começou essa agonia, né, de, meu Deus, se meu pai, na verdade, mas o problema é que ele desejou ali em algum momento, ele teve ódio pelo pai, e isso foi reprimido. O Lacan diria que não, não bora falar sobre o Lacan não, que eu já acho que essa explicação do Freud já basta, a gente pode todo mundo ir descansar, não estourei ainda, estou prestes a estourar meus 5 minutos, mas eu agradeço todo mundo pela escuta, pela atenção, pela audiência, e é isso aí, gente, eu estou aqui disponível para, enfim, acho que vocês mandarem mensagem pelo CIPS, eles repassam, né, perguntando referências, por exemplo, essas coisas, vocês acessam a gente caso tenham maiores dúvidas. Mas, enfim, é isso. Acho que a gente pode encerrar por aqui.